Quando uma venda termina? Muita gente responde quando o cliente paga. Outros dizem quando a peça é instalada. Mas os profissionais de maior desempenho entendem que a venda não termina quando o pedido é faturado. Na verdade, é justamente nesse momento que começa a próxima venda. E compreender isso pode mudar completamente a forma como uma loja constrói seus resultados. O maior erro de muitas empresas. O erro de muitas empresas. Existe um comportamento muito comum no mercado. A empresa faz um grande esforço para conquistar o cliente, investe em atendimento, propaganda, negociação, conquista a venda e depois simplesmente desaparece. Nenhum contato, nenhum acompanhamento, nenhuma preocupação em saber se o cliente ficou satisfeito. E é justamente essa experiência que vai definir se ele volta ou não. Satisfação não é a mesma coisa que encantamento. Imagine um cliente que comprou uma peça. Ela foi entregue corretamente, funcionou como esperado, tudo certo. Ele ficou satisfeito. Agora, imagine outro cliente. Além de receber a solução correta, ele percebeu preocupação, recebeu acompanhamento, ele sentiu confiança, percebeu o profissionalismo. Nesse caso, existe algo além da satisfação. Existe encantamento, e clientes encantados possuem uma característica muito importante. Eles lembram da experiência. O cliente compara o que esperava com o que recebeu. Toda compra gera uma expectativa. O cliente imagina como será o atendimento, como será o produto, como será o resultado. E depois compara essa expectativa com aquilo que realmente recebeu. Quando recebe menos do que esperava, surge a frustração. Quando recebe exatamente o que esperava, surge a satisfação. Mas quando recebe mais do que esperava, surge a confiança e a credibilidade. E isso acaba gerando relacionamento. O que isso significa no mercado de escapamentos e catalisadores? Vamos imaginar uma situação muito comum. Um consumidor chega com um problema, recebe uma orientação, compra a solução, instala a peça e vai embora. Fim. Agora, imagine outro cenário. Após alguns dias, a loja entra em contato, pergunta se ficou tudo bem, pergunta se o problema foi resolvido, pergunta se existe alguma dúvida. O cliente percebe algo muito importante. Ele percebe que não foi apenas uma venda. Ele percebe que existiu preocupação com o resultado. É isso que muda completamente a experiência. A confiança continua após a venda. Existe um detalhe que muitas vezes ele acaba passando despercebido. A confiança e a credibilidade não é apenas construída durante a negociação. Ela continua sendo construída depois da venda. E é justamente nesse momento que o consumidor confirma se tomou a decisão correta. Por isso, marcas fortes possuem tanta importância, porque elas ajudam a reduzir inseguranças, ajudam a reforçar a decisão e ajudam a transformar uma compra em uma experiência positiva. Onde a Mastra entra nessa história? Quando falamos sobre pós-venda, estamos falando também sobre confiança na solução escolhida, porque o cliente não quer apenas comprar uma peça, ele quer ter a certeza que tomou uma boa decisão. E ao longo da nossa trajetória, a Mastra construiu a reputação apoiada exatamente nesse conceito. Confiança, qualidade, durabilidade, credibilidade. Isso faz total diferença depois da venda, porque quando o consumidor percebe que a solução escolhida entrega aquilo que prometeu, a confiança dele aumenta. E quando a confiança aumenta, aumenta também a probabilidade de retorno. A próxima venda começa agora. O cliente satisfeito não representa apenas uma venda concluída, ele representa uma oportunidade futura, porque um cliente satisfeito pode comprar novamente, indicar outras pessoas, fortalecer a reputação da sua empresa e continuar gerando resultados por muito tempo. Por isso, os melhores negócios não pensam apenas na venda de hoje. Uma reflexão para a sua loja. Pare por alguns segundos e pense: quantos clientes compraram nos últimos meses? E quantos deles receberam algum contato depois da venda? Quantos receberam um agradecimento, uma ligação? E quantos tiveram a sensação de que sua satisfação realmente importava? Porque muitas vezes a diferença entre um cliente que desaparece e um cliente que volta está apenas nas pequenas atitudes. Reflexão final. Você prestar um bom atendimento é extremamente importante, mas construir relacionamentos é ainda mais importante. Porque relacionamentos geram continuidade, confiança, fidelidade e geram crescimento sustentável. Então, eu deixo uma pergunta para você.
Sua venda termina quando o cliente paga? Ou é nesse momento que ela realmente começa? Porque os profissionais e empresas que entendem essa diferença costumam construir os relacionamentos mais duradouros e os melhores resultados. No próximo episódio, vamos falar sobre uma oportunidade que muitas empresas deixam passar todos os dias. O cliente esquecido vale dinheiro, porque enquanto muitos procuram novos clientes, acabam ignorando aqueles que já confiaram em seu trabalho. Nos vemos no próximo episódio.